Será que você precisa mesmo abrir uma produtora de vídeo ou o caminho é seguir como freela? O futuro do audiovisual é dos freelas. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, ó. De um lado, a gente tem aqui o videomaker com liberdade e vivendo na instabilidade. E do outro lado, a gente tem aqui uma produtora de vídeo com um posicionamento já construído ao longo de alguns anos, mas com um custo muito elevado e com várias atribuições que o freela não precisa ter no seu dia a dia. Então, qual o caminho é mais adequado em termos de construção de uma carreira sólida e lucrativa no audiovisual? Eu acho que antes da gente seguir por essa discussão que a gente vai ter aqui hoje, a gente precisa esclarecer alguns mitos. A gente precisa desmistificar alguns assuntos. Primeiro, sobre o freela, tá? Muita gente foge da ideia de produtora de vídeo porque acha que vai estar numa prisão, muitos compromissos, muitas responsabilidades, gestão, se relacionar com pessoas, com colaboradores e por aí vai. Para muitos, isso é sinônimo de estar preso ao negócio. E, por outro lado, liberdade que muita gente acha que tem no audiovisual por se posicionar como freela, sem previsibilidade, cara, para mim isso traz muita ansiedade. Eu fico imaginando aquele cara que nessa semana tem um trabalho ou ainda hoje tem um trabalho, mas amanhã não sabe se vai ter. Eu não conseguiria conviver com isso, sinceramente. Será que isso é realmente liberdade ou é falta de capacidade de ter um planejamento adequado e, por consequência, construir um negócio de produção de vídeo? Agora, beleza, a gente trouxe aqui alguns questionamentos sobre a vida do freela, mas eu quero também fazer algumas reflexões sobre quem se posiciona como produtora de vídeo. Olha, ter uma produtora de vídeo é sinônimo de uma carga de responsabilidade muito grande. A gente precisa sim formar time e formar um time competente, e a gente sabe que formar time competente tem custo, ou seja, os nossos custos acabam sendo muito mais elevados no dia a dia. A gente precisa cuidar de um processo, aliás, não só cuidar de um processo dentro de uma produtora de vídeo, mas a gente precisa criar um processo desde a prospecção de clientes até a chegada desse cliente. Como é que vai ser o trânsito desse projeto aqui dentro da produtora? Tudo isso precisa ser estabelecido, tudo isso precisa ser desenhado por quem quer se posicionar como uma produtora de vídeo no mercado de produção audiovisual. A gente precisa também ter os olhos voltados para a gestão. Gestão administrativa, gestão financeira, gestão de projetos e gestão de pessoas também. Então, realmente, jogar o jogo de uma produtora de vídeo, ele é bem mais complexo do que se posicionar como freela. Mas, de novo, não adianta a gente ter liberdade ou achar que tem liberdade por ter um posicionamento como freela e ser cercado de um monte de instabilidade. Mas olha só, produtora também precisa criar um posicionamento diferente nesse mercado de produção de vídeo. O mercado que está lá fora precisa enxergar a produtora como uma resolvedora de problemas. Então você pode abrir as portas maiores para alguns negócios que você vai poder pegar ou disputar como produtora de vídeo. O ticket médio, na maior parte das vezes pelo menos, acaba sendo maior, afinal de contas, a estrutura para se movimentar ela é muito mais robusta, muito mais pesada, e aí o seu orçamento precisa justificar você mobilizar um time, mobilizar uma equipe para gravar lá fora. Isso tudo sai dinheiro, isso tudo custa. Então, para a gente ter um posicionamento como produtora, a gente precisa aumentar a percepção de valor para poder aumentar o ticket também. Só que isso tudo leva tempo, não acontece assim, ó, num estalar de dedos ou da noite para o dia. Só que tem uma coisa, viu? Tem uma coisa muito, muito importante que eu quero chamar a sua atenção. Ter produtora de vídeo não é só abrir um contrato social e botar lá, produtora XPTO. Não é isso. Isso não resolve problema. Você sabe disso. Você que está aqui comigo é um profissional acima da média, porque você está constantemente buscando conhecimento, informação. Por isso que você está aqui comigo nesse vídeo, nessa aula, e que você acompanha o meu canal aqui. Ter produtora de vídeo, se posicionar no mercado, é muito mais sobre o que está aqui, ó, dentro da nossa cabeça, sobre mentalidade. Mentalidade para a gente conseguir criar uma estrutura de prospecção diária para o nosso negócio de produção de vídeo. O que eu quero dizer com isso? A gente obrigatoriamente precisa estar constantemente em busca de novas possibilidades de negócio. A gente precisa estar provocando o mercado para
as soluções que a gente tem dentro da produtora. Seja clientes que já fazem parte da nossa carteira, seja clientes novos. Mas, obviamente, é muito mais inteligente a gente mobilizar, a gente movimentar os clientes que já foram conquistados, que já estão na nossa carteira. Esses clientes a gente não precisa mais contornar ou neutralizar a objeção de confiança, que é uma das principais que acabam impedindo os negócios de evoluírem. Outra coisa que a gente precisa ter na nossa mente de produtora de vídeo, a gente precisa se preocupar com vendas. Senão, acaba desmobilizando todo o time que está com você, que acreditou no seu ideal de abrir uma produtora de vídeo. E sem vendas, meus amigos e minhas amigas, não tem negócio no mundo que perpetue, não tem negócio no mundo que se materialize, que se concretize ou que evolua. Todos os dias a gente precisa estar buscando novas oportunidades de negócio. A gente vai precisar também, quando você optar em se posicionar como produtora, a gente vai precisar também trabalhar a gestão de pessoas. A gente vai precisar ter pessoas no nosso time, porque sozinho a gente não faz nada. Você vai precisar entender que uma pessoa dessa produtora é responsável por vendas, por prospecção. A outra pessoa vai ser responsável por executar cada um dos projetos que o vendedor, que o atendimento conseguir trazer para dentro da produtora. E assim por diante, cada um com o seu cargo ou com a sua função dentro desse negócio. Os boletos, para quem trabalha com produtora ou como produtora de vídeo, eles são maiores. Os custos são muito elevados para quem trabalha como produtora de vídeo. E para isso, a gente precisa desenvolver a nossa mentalidade de empreendedor, de empresário. Entender que em alguns meses a gente não vai conseguir bater meta, mas ter sanidade para a gente passar por esses momentos de dificuldade é muito importante para a gente conseguir seguir em frente. O empresário ele não pensa só naquele mês, ele pensa no período, 3 meses, 6 meses, ou 1 ano. Então a gente bota uma meta estabelecida para 1 ano. Obviamente, tem que ir observando cada fatia de período, né? Mas, como eu falei, dificilmente hoje um negócio vai conseguir todos os meses bater a sua meta. Às vezes vai ficar um pouquinho abaixo, mas aí no outro mês a gente vai compensar. O importante é a gente observar o período. Isso é desenvolvimento de mentalidade comercial, de mentalidade de produtora e de mentalidade de empresário também. Agora, tem como faturar alto no mercado de produção de vídeo, não tendo um posicionamento como produtora e sim como freela? Claro que tem, desde que você tenha, isso que eu falei há pouco, a mentalidade de produtora ou a mentalidade de empresário. Metas claras e bem definidas para você saber se você está indo bem ou não. Fechou um primeiro trimestre? Bom, deixa eu ver, eu consegui atingir a minha meta? Para eu buscar o que eu me propus a fazer ao longo de todo o ano, precisa ter uma meta clara e bem definida. Começa por aí. Precisa ter um processo comercial, um processo de gestão de projetos internamente dentro da produtora também. Precisa ter uma proposta, um orçamento bem estruturado para poder mandar para o seu cliente. O que o cliente valoriza nesse orçamento? Tem informações que muitas vezes eu me deparo com alguns orçamentos, até a gente faz algumas análises de orçamentos com meus alunos lá na mentoria, e eu peço para eles me trazerem os orçamentos, e alguns orçamentos têm tanta informação desnecessária ali dentro, que mais confunde a cabeça do cliente do que ajuda o cliente a definir por A ou por B, por essa ou por aquela produtora. Uma proposta bem estruturada, um orçamento claro também é importante. Uma rotina de prospecção. Isso é indispensável. Um compromisso de todos os dias, de tal a tal hora, eu vou me dedicar a prospectar o mercado. Aí em busca de novas oportunidades. E precisa também ter um processo comercial minimamente estabelecido. Eu preciso saber que o meu cliente entrou por aqui, que eu prospectei esse cliente, que ele vai passar a fazer parte, vai receber a minha cadência de e-mail marketing, ele vai passar a interagir com as minhas redes sociais, por isso eu tenho que estar presente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube principalmente. Isso é entender de um processo comercial minimamente. Existem muitos outros aspectos técnicos nisso tudo, né? Mas que não é o foco dessa aula agora. Mas estruturar o seu processo comercial, como que é a jornada de compra do meu cliente? Eu preciso saber disso para conseguir pavimentar o caminho entre a minha solução e a necessidade, ou entre a minha solução e a dor que o meu cliente tem. Esse é o papel de um gestor
seja lá de qual empresa for. Obviamente aqui a gente está falando sobre o mercado de produção de vídeo, mas essas máximas ou esses conceitos valem para qualquer negócio. Então sim, é possível um freela faturar alto no audiovisual. Agora você vai precisar mudar o seu posicionamento, a sua mentalidade, e você não vai mais poder jogar um jogo de produção de vídeo de amador. Não pode mais fazer isso. Se você quiser ir em busca de um faturamento, se você quiser construir um negócio sólido e lucrativo no mercado de produção de vídeo. Bom, beleza, Pedro, agora as cartas estão na mesa e por qual caminho que eu devo seguir? Depende de como você quer realmente se posicionar nesse mercado. Depende da sua intenção profissional, depende do seu desejo profissional também. Depende do perfil de cliente que você quer atender. Se você quer ter previsibilidade de faturamento, você não vai poder ficar sempre como freela no mercado de produção de vídeo. Você vai ter que subir um degrau, você vai ter que subir de nível para buscar a previsibilidade. Se você quer se relacionar com empresas maiores, que vão te pagar mais também, com o passar do tempo, desde que você prove que você é capaz de provocar a transformação que essas empresas estão buscando, você também vai precisar ter um posicionamento como produtora, né? Se você quiser ter um crescimento estruturado, com mais pessoas trabalhando junto com você, você também vai ter que buscar um posicionamento como produtora de vídeo. E você realmente precisa pensar como empresa, precisa pensar como gestor, precisa pensar como empreendedor, como empresário do mercado de produção de vídeo. Você não precisa amanhã ligar para o seu contador e já fazer contato com ele e dizer, olha, muda ou cria meu contrato social para eu me posicionar como produtora de vídeo. Eu falei para você antes, o mais importante disso tudo não é o seu CNPJ, o mais importante é desenvolver mentalidade. Isso é o que tem relevância. Então, se você quiser construir realmente um negócio sólido e lucrativo no mercado de produção de vídeo, você vai ter que caminhar com o passar do tempo para um posicionamento como produtora, como empresa de produção audiovisual. E a grande pergunta que você tem que fazer para você mesmo, e ser muito sincero, obviamente, com você mesmo, né? Porque para a gente não mente. Você está construindo um negócio de produção de vídeo ou você só está focado na execução do projeto? Quem quer construir um negócio sólido de produção audiovisual precisa se preocupar com a dor do cliente. Precisa ser um resolvedor de problemas através da produção audiovisual. Agora pega esse insight aqui, tá? Para você que quer construir previsibilidade de faturamento no mercado de produção de vídeo, um dos melhores caminhos a se seguir e um dos melhores formatos a oferecer e entregar para o seu cliente é criar estratégia de geração de conteúdo corporativo em vídeo. Isso traz previsibilidade. Se você filma com um equipamento assim, com uma câmera profissional, ou se você filma com um equipamento assim, com um celular. Num programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo, essas ferramentas aqui, elas não são barreiras. Por isso, se você está começando a sua carreira no mercado de produção audiovisual, ou até mesmo se você já tem a sua marca estabelecida, você tem que trazer para a sua mesa, para você ter regularidade de faturamento, programas estruturados de geração de conteúdo corporativo em vídeo. Eu vou fazer um treinamento sobre esse assunto, 100% focado em geração de conteúdo corporativo em vídeo de maneira estratégica, com base em experiências reais. Eu vou fazer esse evento para te mostrar como você vai conseguir identificar o perfil ideal de cliente com maior probabilidade de comprar um programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo, como que a gente faz aqui na produtora as nossas prospecções desse tipo de material, como que a gente vende o programa de geração de conteúdo e como que a gente entrega também para ficar uma entrega leve para você conseguir atender vários clientes nesse modelo, que vão te pagar um valor considerável e ainda por cima vão te pagar isso de maneira regular durante 3 meses, durante 6 meses ou até mesmo durante 12 meses. E o que você precisa fazer para participar desse meu evento? Você precisa, nesse momento agora, pelo menos, você precisa entrar num grupo de WhatsApp. Estou mandando áudios com conteúdos curtos todos os dias nesse grupo de WhatsApp sobre as nossas estratégias, sobre os bastidores aqui da Metamorfose quando o assunto é geração de conteúdo corporativo em vídeo. Eu vou deixar o link para você acessar esse grupo na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Entra lá, vale a pena, pega os insights e já se programa. Eu estou abastecendo todo mundo lá no grupo com as informações sobre o evento. Entra lá para você ficar sabendo de tudo sobre o evento e quem tiver comigo nesse grupo, porque acessou de maneira antecipada, vai ter condições
super especiais. Esse evento não é gratuito, tá? Eu faço algumas imersões, eventualmente, e esse evento ele não é gratuito, mas é quase de graça. É um valorzinho muito pequeno que eu chamo de taxa de comprometimento. Porque tudo que é de graça, a gente acaba não valorizando, né? Então eu faço questão que você que vai participar comigo, compre o ingresso, um valorzinho bem pequeno, mas pelo menos você tem esse comprometimento. Não comigo, porque o meu negócio está fluindo, meu negócio está sendo, tá sadio aqui, a gente tem uma equipe sensacional aqui que toca esse business e felizmente a gente construiu uma marca muito sólida no mercado de produção audiovisual. Então, você não precisa se comprometer comigo, você precisa se comprometer com você, com o seu negócio, com a busca constante por melhorias comerciais e para você ter previsibilidade de faturamento aí para sua produtora ou aí para o seu dia a dia como freela, né? Como videomaker. É com você mesmo que você precisa se comprometer. Então vai aqui na descrição desse vídeo, entra lá no grupo já para pegar os insights que eu estou dividindo todos os dias por lá, tá bom? Agora eu quero saber de você, antes de a gente finalizar essa nossa aula, como é que você tem se posicionado aí no mercado? Você se posiciona como freela, como videomaker, como filmmaker, ou você se posiciona como produtora de vídeo? Cara, eu estou muito curioso para saber. Escreve aí nos comentários também e em breve a gente se vê de novo por aqui.